Olá, caros estudantes aí do primeirão, tudo bem com vocês? Tudo maravilha? Como estão? Hoje nós vamos para a aula 17.1, olha só, já acabando essa segunda unidade e logo após vai vir a avaliação, né? Então que vocês fiquem ligadinhos na aula. Hoje nós trazemos uma aula que vai falar um pouco de nós, olha só, nós aqui da região norte. Então, a gente vai conhecer um pouquinho desse estado, do estado de Rondônia, vamos trazer algumas reflexões sobre os povos amazônicos e a gente vai tratar hoje na aula, abordarmos a aula que é a segunda parte sobre a natureza e a cultura, a pluralidade sociocultural, a parte 2, olha só, e tem uma aula bem interessante para a gente aqui hoje. Então, vamos para a agenda nossa, do que nós vamos tratar hoje no tema? Então, o tema geral é esse, a natureza e a cultura, a pluralidade sociocultural, especificamente a cultura amazônica, né? A parte 2, olha só. Nós vamos ver as características culturais das populações amazônicas. Nós vamos ver em Rondônia esse mosaico cultural que temos aqui de história e cultura, né? Tão rico, tão diverso e tão importante a gente conhecer essa cultura, né? Tão rica e que agrega pessoas de todo o estado brasileiro, né? De toda a nação brasileira. Os povos indígenas também a gente vai ver a identidade e vida social deles, dos povos ribeirinhos, olha aí, nós temos muitos alunos da mediação tecnológica que são ribeirinhos dessa comunidade tão importante, né? Nós vamos entender um pouquinho sobre identidade e vida social, falarmos um pouquinho de como vivem e também dos quilombolas, né? Também sobre identidade e vida social, que também nós temos alguns alunos, eu creio, quilombolas também. Então, a nossa agenda hoje está bem interessante, né? Nós vamos falar exatamente sobre esse tema. E a gente começa, né, com uma fotografia lindíssima, né? Essa fotografia, os créditos, foi da professora Elisângela Menezes, né? A antiga professora de Sociologia aqui da Mediação Tecnológica. E essa foto, ela exatamente representa, né, o Lago do Furo, que fica no distrito de Nazaré, né? Para falar um pouquinho sobre essa fotografia e esse interessante distrito aqui de Rondônia, né? Aqui mostra exatamente um rio, né, num período de cheia, e é um distrito rural de Porto Velho que fica localizado às margens do Rio Madeira, no qual a gente chama aqui do Baixo Madeira. O acesso a essa comunidade, né, de Nazaré, ela se dá exatamente por um acesso por via fluvial, tá? O distrito de Nazaré, ele é reconhecido por ter uma rica cultura e tem um importante festival chamado Festival de Nazaré, que é bem conhecido aqui no estado, olha só. O distrito hoje, ele engloba 1.300 moradores que também têm comunidades agregadas a esse distrito. Então, a gente começa, então, mostrando, né, essa beleza do distrito de Nazaré. E para a gente tratar, né, sobre essa questão da pluralidade sociocultural e especificamente do conceito, a gente vai trazer sobre o conceito da Amazônia, a gente vai entender, né, que a Amazônia, ela não fica só no Brasil, né, mas ela abrange ainda 8 países, né? Vale salientar que o maior pedaço da Amazônia está aqui na região norte. Então, olha só, para trazer o conceito da Amazônia, então a Amazônia, ó, é uma região na América do Sul, definida pela bacia do rio Amazonas e coberta em grande parte por uma floresta tropical, que também é chamada de floresta equatorial amazônica ou Ileia amazônica, olha só. Aqui a gente vai entender exatamente quais são os países que a Amazônia abrange, né?
a gente vê aqui agora, no geral, essa Amazônia internacional, né? Então, ela não fica, como eu falei, só no Brasil, mas ela é a maior parte dela, vale salientar, que fica aqui na região norte. Então, o Brasil, por exemplo, ó, no Brasil, ela abrange 60%, tá? Então, aqui é o Brasil, a Amazônia abrange 60%. Depois vem aqui para a Bolívia, né? Na Bolívia, né? Peru, vamos colocar aqui no Peru, né? Aqui, ó, Bolívia, Peru. No Peru, ela abrange 13%, a porcentagem dela, tá? Aproximada. Na Colômbia, olha só, daqui a pouco a gente fala do Equador. Na Colômbia, ela abrange 7,1%, tá? Na Colômbia. E chega até 10%. Na Venezuela, ela abrange 6,1% ou 7,1%. 6,7% na Venezuela, tá? E a gente vai agora para as Guianas, né? As Guianas francesa e inglesa, né? As Guianas francesa e inglesa, ela abrange 3,1%, tá? Aí vamos para o Suriname, aqui, ó, que abrange no Suriname 2,1%. Suriname, 2,5%. E depois o Equador, aqui, ó, também o Equador, que abrange 1% do Equador. E vemos também que a Bolívia eu acho que esqueci aqui, 2, 4, 6, 7 e mais a Bolívia, né? Então, o continente, ficou faltando a porcentagem aqui, mas eu trago para vocês na próxima aula. Eu vou fazer essa deixa para dizer a porcentagem da Bolívia do que a Amazônia abrange. Então, a gente vê aqui que pela porcentagem que eu trouxe aqui, esses 8 países aqui, ó, 60% ou a maior parte está no Brasil e principalmente na região norte, nessa região da qual nós fazemos parte, né? Então aqui, olhando aqui esse mapa da região amazônica, a gente vê aqui, ó, o tanto que é grande essa região da Amazônia, né? Coberta por matas, muitas vezes matas muito fechadas, né? Então, aqui esse mapa para você ter uma visão geral do quanto abrange a região amazônica no mundo, né? E a Amazônia, ela começa a partir de uma lenda. Quando se fala da história da Amazônia, a gente lembra que não existe uma única lenda que vá definir a história da Amazônia, mas existe um vasto e rico folclore dessa região amazônica. Mas a gente vai contar a lenda grega das Amazonas, porque essa lenda ela é praticamente do século XVI, né? E ela foi explorada pelo espanhol Francisco de Orleans. E ele viajou pela região e essa lenda acabou que se espalhou por lá e para outras regiões. Então, o nome da Amazônia, ele deriva de Amazonas, certo? Que são guerreiras, mulheres guerreiras mitológicas. Segundo essa lenda, as Amazonas, mulheres amazonas, elas pertenciam a uma tribo comandada por um Hipólita, que não aceitava homens, tá? As crianças de sexo masculino, elas eram mortas ao nascer, porque essa comunidade só aceitava mulheres. Amazona, portanto, significa sem seio, mulheres sem seio. Por quê? Porque em grego, a lenda também dizia que tais mulheres cortavam o seio para melhor manejar os arcos, como tem aqui, ó, uma figura representando essa amazona, essa mulher amazona, né,
que conta exatamente de onde deriva, através dessa lenda do século XVI, né, que se espalhou na região, do surgimento da Amazônia. Olha só que interessante, né? Então, a Amazônia, ela abrange os estados também do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e pequena parte também do Maranhão, do Tocantins, Mato Grosso, olha só. Inclui também zonas de transição com os biomas vizinhos, como Cerrado, Caatinga e Pantanal. Olha só, o Pantanal no Mato Grosso do Sul, exatamente essas zonas de transição e esses biomas vizinhos, né? As várias Amazônias dentro da Amazônia, né? Então, agora nós vamos ter que entender a Amazônia e compreendê-la como totalidade, tá? Não se pode suprimir as suas tão variadas diversidades, que dentro da cultura amazônica existem várias culturas e diversidades, né? Então, quando a gente traz aqui dizendo que a Amazônia, a gente não pode tratar a Amazônia apenas na sua totalidade, né? Ou seja, a gente tem que entender, desculpa, e compreender como uma totalidade, mas a gente tem que levar em consideração a sua diversidade cultural, tá? E explicar sempre, olhar essas culturas como diversas e como plurais, né? Então, não existe a cultura amazônica, mas existe culturas amazônicas em meio a essa diversidade que é a Amazônia, né? Portanto, as características socioculturais das populações amazônicas, especificamente as populações tradicionais, né? Então, a categoria de populações tradicionais, ela foi formada por vários grupos humanos, que são quilombolas, ribeirinhos, jangadeiros, sertanejos, indígenas e etc. Eles constituem ambiguidades, pois misturam categorias nativas, sociológicas e políticas. Ou seja, essas ambiguidades, elas dificultam a definição de políticas que são adaptadas, ou seja, quando se faz políticas públicas de uma maneira geral, sem levar em consideração as especificidades de cada um desse povo, ó, cada um tem uma cultura diferente um do outro, né? A forma de organização, né? A forma como eles dão importância a determinadas histórias ou a determinados objetos. Então, cada um deles, eles têm uma cultura diferenciada. Então, é preciso se levar em consideração políticas, principalmente políticas públicas, voltadas para as realidades de cada uma dessas culturas, desses povos, né? Povos tradicionais. Então, sendo assim, certas populações parecem ter um estatuto bem definido hoje, como é o caso das populações indígenas, dos seringueiros e dos quilombolas. Outras, nem tanto, como é o caso dos ribeirinhos. Eles são construções elaboradas para fins jurídicos. Então, a gente vê que nem sempre essas políticas públicas que são adaptadas a essas populações, nem sempre elas chegam de uma maneira que evidencia a realidade de cada uma desses povos tradicionais, né? Porque a forma que cada um vive, a forma que cada um se organiza é diferente. Então, isso tem que ser levado em consideração, essa diversidade. Mas, infelizmente, muitas vezes não se leva em consideração de que cada um deles tem uma cultura própria, né? Então, as sociedades tradicionais, para a gente definir, conceituar uma sociedade tradicional, a gente pode dizer que, né, essas sociedades tradicionais, elas se utilizam de estudo, né, de a noção de sociedades tradicionais para definir grupos. Então, são grupos humanos diferenciados sobre o ponto de vista cultural que reproduzem historicamente seu modo de vida de forma mais ou menos isolada, com base na cooperação social e relações próprias com a natureza. Portanto, alguns desses povos, né, de comunidades tradicionais,
eles moram em regiões mais distantes, mas às vezes até algumas mais isoladas, né? Mas o que define de fato esses grupos, né, é que são grupos humanos que têm um ponto de vista cultural, né, e que reproduzem suas histórias, seu modo de vida, sua organização, né, com base na cooperação social e nas relações que eles estabelecem com a natureza, né? Então, a produção do conhecimento tradicional, como é que ele ocorre, né? Como que esse conhecimento ocorre nessas populações tradicionais? Os conhecimentos são produzidos e gerados de forma coletiva. Então, quando a gente pensa em comunidade tradicional, a gente pensa em coletividade, tá? Então, pensar em comunidades tradicionais é pensar no coletivo, tá? Com base em ampla troca e circulação de ideias e informações que são transmitidas oralmente de uma geração para outra. Geralmente, né, hoje a gente diz que se tem mais registros sobre essas comunidades, mas que geralmente os seus conhecimentos são passados oralmente, tá? Ó, oralmente. Eles são passados oralmente de geração para geração. Então, quando eu gostaria que viesse aqui comigo, somente para a gente entender bem sobre essas comunidades tradicionais, né? E mais do que ninguém, nós temos aqui muitos alunos da mediação tecnológica que faz parte dessas comunidades tradicionais. E vocês, mais do que ninguém, sabem, né? Como são passados esses conhecimentos. Eu tive a oportunidade de ir numa comunidade quilombola, né? A de Pedras Negras. Foi muito interessante, né? A gente conversou com algumas pessoas que residem naquela comunidade quilombola e a gente pôde ver que as histórias que eles contam uns para os outros ali na comunidade geralmente são histórias contadas que passam de um por outro, de um para o outro, de geração para geração, né? Hoje, no século XXI, a gente diz que muita coisa já se tem registro dessas comunidades tradicionais, porque surgiram vários pesquisadores que pesquisam e pesquisaram essas comunidades, né? Então, elas sempre são muito objetos de pesquisas. Então, hoje se tem relatos escritos, né, desses pesquisadores sobre como vivem essas comunidades, como elas se organizam, né? Mas, geralmente, os conhecimentos dessas comunidades tradicionais, elas são passadas de geração para geração de forma oral, né? Então, a oralidade faz parte, é característico dessas comunidades tradicionais, tá? Isso é só um parêntese que a gente faz. Vamos voltar aqui para o slide para a gente dar continuidade aqui, tá? Então, de acordo com a definição apresentada do que a gente viu, né? O conhecimento tradicional não se restringe aos organismos, mas inclui percepções e explicações sobre a paisagem, a geomorfologia e a relação entre diferentes seres vivos com o ambiente físico em que se vive, tá? Algumas características que são comuns, né? Que são comuns dessas comunidades tradicionais. A oralidade, que nós já falamos aqui, né? É bastante comum entre essas comunidades, essa questão de sempre procurar a pessoa também mais velha, que é aquela pessoa cheia de conhecimento, é aquela pessoa mais velha da comunidade que tem muitas histórias antigas para contar, histórias que vivenciaram, que vai passando para os filhos, para os netos, né? É o sentimento de pertencimento, é aquele sentimento de identidade. Eu pertenço a esse lugar, eu sou daqui, né? Eu me vejo aqui. Então, esse sentimento de pertencimento é muito característico dessas comunidades tradicionais. É o conhecimento local. Eu conheço o ambiente que eu vivo, eu conheço o ambiente onde a minha comunidade vive, os festejos, né? As festas, enfim, eu tenho conhecimento da minha comunidade. São símbolos e mitos também ali da comunidade, né? E a produção de subsistência, ou seja, eles produzem para sua própria subsistência. Agora, em algumas comunidades, né?
elas vendem o seu excedente. Eu também pude ver comunidades menores, antes de chegar na quilombola, a produção de farinha, por exemplo, né? Eles quando tem uma produção excedente, eles vão vender, fazem farinha e vendem, né? Não só farinha, mas mandioca e outros alimentos, né? Então, a gente, quando pensa em comunidades tradicionais, são comunidades que eles dão muito valor ao que nós vimos lá no início, a coletividade, né? Olha aqui, a produção exatamente, ó, de uma casa de farinha aqui, ó, a que eu vi era exatamente assim, né? Eu tive a oportunidade, a honra de presenciar exatamente sendo feito a farinha, né? E aqui também a gente vê os ribeirinhos, ó, que dependem, né, do rio exatamente para sua subsistência. Então aqui mostra uma pesca, né? E essa pesca o excedente é para a comunidade, mas aquilo que sobra eles vendem, né? Esse produto. E para trazer para o aspecto jurídico da definição de comunidades tradicionais, foi através do decreto 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, através do artigo 30, tá? Então, os conceitos que são povos e comunidades tradicionais, territórios tradicionais e desenvolvimento sustentável. Os problemas, gente, que são enfrentados por essas comunidades tradicionais ribeirinhas, tá? Então, quando a gente lembra dessas comunidades, a gente pensa o seguinte, que essas comunidades, algumas por estarem em lugares mais distantes ou por dependerem somente do transporte fluvial, né? Então, em alguns momentos, eles ficam impossibilitados e até ilhados de sair do lugar. Isso lembra aqui, ó, aqui é a comunidade de Nazaré, na cheia que houve aqui em 2014, né? Essa grande cheia que acabou que muitas dessas comunidades ribeirinhas, eles ficaram, dessas comunidades do Baixo Madeira, ficaram isolados, né? Então, essa foto aqui mostra o distrito de Nazaré exatamente durante o período da cheia que houve aqui na região, tá? Então, quais são os problemas enfrentados, então, por essas comunidades, né? Geralmente, um isolamento relativo, né? Fica tudo muito mais longe. Em determinadas épocas do ano, fica mais difícil sair da comunidade para se deslocar até para um médico, para uma escola, né? Porque quando há muito período de seca, não tem como o transporte fluvial navegar, então isso dificulta o acesso. Então, conflitos agrários também, que são muitos os conflitos agrários, madeireiros, né? Tudo isso. O preconceito, né, que essas comunidades enfrentam ao se depararem quando chegam na cidade, muitas vezes por serem pessoas que moram em lugares mais longínquos e isolados, acabam que quando se depara com o urbano, existe um preconceito, né? A saúde e a educação também fica difícil, muitas vezes, o acesso, né? E acaba que algumas pessoas, quando adoecem, ou elas não chegam nem aí a um hospital porque não aguentaram e acabou que morreram, ou fica mais difícil buscar atendimento por causa do isolamento de algumas dessas comunidades. Também a degradação do meio ambiente, né? Que acaba que afetam a produção dessas comunidades, né? Porque eles têm muito cuidado com o meio ambiente, né? Mas acaba que há uma degradação muito grande que faz com que dificulte, né, a questão da alimentação dessas comunidades, tá? Grandes projetos de desenvolvimento, no caso a gente teve aqui as usinas hidrelétricas que causou, né, para algumas dessas comunidades, eles tiveram que sair do seu lugar, né, porque acabou que tiveram que migrar para um outro lugar para a construção das usinas. Também problemas como alcoolismo, suicídio e desnutrição nessas comunidades que existe, né?
Então, aqui foram os problemas enfrentados. Agora, nós vamos ver os povos indígenas, a identidade e vida social desses povos, né? Que a gente chama também, hoje a gente não usa mais o termo índio, né? Mas sim povos indígenas, né? Afinal, o que é ser um indígena, né? Então, em Rondônia vive hoje, eu vou dar rapidamente, aproximado hoje em Rondônia, o estado abriga 29 povos indígenas registrados. Hoje a população é de 21.153, tá? Povos, tá? Povos indígenas. Então, essa os dados atualizados, tá? Do total desses, 9.217 estão em terras indígenas, né? Segundo o censo de 2000, aqui eu estou dando dados do último censo de 2022, aqui está com os dados de 2010, por isso que eu estou atualizando, tá? Então, segundo esses dados do IBGE, de acordo com a Fundação Nacional do Índio, 19 etnias vivem nas 26 terras indígenas. Então, o que eu quero dizer? 26 municípios, né, possuem parte de suas terras ocupadas por terras indígenas, tá? Então, 26 municípios têm terras indígenas, tá? Desses 26, né, correspondem por terras ocupadas. Vale salientar que dos 52 municípios que Rondônia tem, todos os 52 municípios têm povos indígenas, tá? Então, é bom a gente gravar isso aqui, que em todos os 52 municípios está presente povos indígenas. Olha só. A gente vai prosseguindo aqui, tá? Aqui tem a foto de um suruí, né? De uma liderança indígena daqui do estado. Também os artesanatos produzidos pelos suruís, né? Olha só que riqueza de detalhe, né? De cultura. Então, as etnias aqui que nós temos no estado, né? São várias, alguns nomes que eu não sei nem pronunciar, né? O caripuna, os nomes mais fáceis, né? Então, aqui tem os urueuauauas, né? Então, esses são as terras, as etnias indígenas que temos aqui no estado. Os enfrentamentos que eles passam, né? Aqui está esse Jeremias, né? Que é um indígena. Ele viajou 8 horas de barco para realizar a prova. Olha só, o maior sonho dele, ele dizendo aqui, é ser engenheiro florestal. Então, ele saiu da aldeia e viajou pelo rio Pacaás Novos até Guajará-Mirim para fazer a prova. Então, são muitos os enfrentamentos e desafios dessas populações, né? Que moram, como a gente falou lá no início, em alguns lugares até muitas vezes de difícil acesso. A luta pela existência, as invasões ilegais nas terras indígenas, elas são um dos maiores desafios enfrentados por essas populações. As consequências da expansão do agronegócio na região amazônica estão relacionadas à degradação ambiental e à ameaça aos territórios, né, deles já conquistados ou ainda reivindicados pelas populações tradicionais. Então, a gente vê ainda aqui os desafios enfrentados por esses povos, né? Até os dias de hoje, a gente está trazendo coisas atuais, né? E agora vamos falar dos quilombolas, que é a comunidade, para falar da identidade e vida deles. Eu visitei uma comunidade quilombola como eu falei para vocês, né? Então, assim como os indígenas, a conservação da biodiversidade também está diretamente relacionada à forma como essas pessoas vivem, né? Principalmente os quilombolas. A floresta foi um refúgio da escravidão, né? Porque os quilombolas são oriundos, né? Dos escravos, né? Dos escravos que vieram da África e passaram pelo processo de escravidão no Brasil. Em Rondônia, há 8 comunidades quilombolas remanescentes, ou seja, há 9 comunidades, tá? 9 comunidades, e uma delas recebeu o título definitivo em 2010. Hoje nós temos 2 que recebeu o título definitivo. Ainda tem 7 para receber, né? O que é ser um quilombola de fato? Quilombola
o Brasil traz em sua história principalmente a questão do tráfico e comércio de negros de várias partes da África, né? Como a gente sabe, o processo de colonização do Brasil, ele trouxe exatamente esses negros que vieram da África e foram escravizados no Brasil, né? O Brasil foi o último país que aboliu legalmente a escravidão. Foi basicamente 300 anos, quase 400 anos de escravidão. Então, 65% das populações negras das Américas é constituídas por brasileiros, olha só. Então, os quilombolas, né, a escravidão negra gerou muitas resistências entre os escravizados, como fugas, rebeliões, com o objetivo de escapar do cativeiro e da opressão em que viviam, né? Assim, uma vez que eles fugiam, eles buscavam abrigo e começavam a se organizar em comunidades distantes, onde lutavam para sobreviver. Surgiu então a figura do quilombo, que se tornou um símbolo de resistência, né? E quem nunca ouviu falar do Quilombo dos Palmares, né? O mais famoso deles e que traz na história. No Brasil, os quilombos eram tidos como núcleos paralelos do poder. O mais conhecido deles aqui, ó, exatamente o Quilombo dos Palmares, né? Então, essa rica história, né, dos quilombolas que têm em sua herança cultural, né, os negros que vieram da África e que foram escravizados no Brasil. Nas inúmeras regiões do Brasil, os ex-escravos eles buscavam estratégias em comunidades, onde viviam de atividades agrícolas, quando fugiam lá das casas grandes, né? Fugiam dos senhores também, o extrativismo e a garimpagem. Então, aqui tem basicamente como se fosse, na época, uma formação de uma comunidade quilombola, né? Quando eles fugiam desses castigos, da escravidão, né? E iam para essas comunidades isoladas. Então, era mais ou menos assim, dessa forma aqui que eles se organizavam, tá? Os quilombolas na atualidade, aqui está a Associação Quilombola de Santa Fé, tá? Os remanescentes em Rondônia, no estado de Rondônia aqui, ó, existem 9 comunidades quilombolas, como eu falei. A comunidade de Santa Cruz de Remanescentes, quilombolas do município de Pimenteiras, do Oeste, que fica em Rondônia. A comunidade quilombola do Forte Príncipe da Beira, que fica em Costa Marques, em Rondônia. A comunidade quilombola de Santa Fé, também no município de Costa Marques, em Rondônia. E outras comunidades também, né? As características comuns a esses quilombolas, né? Aqui tem uma moradia do quilombola em Costa Marques, tá? E as comunidades, eles têm heranças culturais diferenciadas, tá? A religiosidade e influências sincréticas, tá? Práticas tradicionais, né? Miscigenação com outras populações. Os enfrentamentos, né, que eles passam, preconceitos, né, a mobilidade, né, a distância de uma localidade para outra, para eles irem para a cidade, comprar alguma coisa que falta, ou buscar saúde, educação, fica tudo mais difícil, porque geralmente essa mobilidade acaba que, em alguns momentos de seca do rio, eles não podem trafegar, né? O resgate de suas práticas tradicionais também, né? Isso também são enfrentamentos, né? Do qual eles sofrem, inclusive, preconceitos, né? Por causa de suas práticas, muitas vezes afetando a questão também religiosa, né? Principalmente religiões de matrizes africanas, a falta de mobilização dos remanescentes, né? A precariedade nas condições de vida, muitos vivem de fato em condições muito precárias, né? E não tem muitas vezes acesso a uma educação de qualidade, pela distância, né? Pelo difícil acesso, enfim, por N fatores, né? Esses são os enfrentamentos. Aqui estão nossas referências, né? Da nossa aula de hoje, e assim a gente termina, né? A nossa aula de hoje conhecendo um pouquinho, né, das comunidades tradicionais aqui de Rondônia, principalmente, né, e trazendo para vocês um pouquinho de como eles se organizam, como vivem e os enfrentamentos, né, que essas comunidades
os desafios que essas comunidades enfrentam, né, hoje, né, com educação, saúde, como nós vimos, a mobilidade, né, o acesso a uma educação de qualidade, o acesso à saúde, a moradia digna, né? Então, a gente vê quantas dificuldades, há políticas públicas que atendam essas comunidades e essas políticas públicas que sejam adequadas a cada uma dessas comunidades, de acordo com a cultura de cada uma delas, né? Então, são esses os enfrentamentos, né? E foi essa a nossa aula de hoje, espero que você tenha gostado, e a gente volta daqui a pouquinho com a nossa revisão e a atividade. Até daqui a pouco!